Amados irmãos, amados amigos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, tranquilizando as nossas vidas. Amados irmãos, dando continuidade ao estudo do Apocalipse 12, no resumo nós vimos que Apocalipse não só tem maldição, tem muitas bênçãos para aqueles que lhes são fiéis. Para dizer a verdade, desde o Apocalipse até desde o Gênesis até o Apocalipse, bênçãos só para aqueles que são fiéis à palavra. Aqueles que vacilam, mas que são fiéis à palavra, mas que sempre estão vacilando na fé, eles têm dificuldades financeiras, de saúde, têm diversos problemas na vida que poderiam não tê-los se fossem realmente fiéis à palavra. Portanto, muitas passagens falam da segurança dos fiéis no livro de Apocalipse com mais clareza, dando-nos mais confiança, mais certeza daquilo que Deus quer de nós e que nos promete aqui da vida, aqui do mundo, aqui da parte física. Porque as maiores promessas são espirituais. Portanto, nós vimos que os rios transbordavam para matar a mulher, para destruí-la, mas Deus sempre a protegia, sempre havia uma fuga, um meio de escape, algo sobrenatural que também acontecia para livrar a mulher. E como nós já vimos, a mulher são os remidos do Senhor, são todos os salvos, a sua igreja como um todo. Portanto, mesmo quando os rios transbordam e os ameaçam, Davi bem expressou o sentido desta confiança quando disse: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Davi sofreu porque errou. Davi padeceu porque pecou. Davi teve muitos erros, mas era fiel a Deus. Mas caía. E a palavra de Deus diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Portanto, meus amados, nós temos que estar convictos daquilo que nós somos. Tu és, veja que coisa linda, diga comigo, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Salmo 32, versículos 6 e 7. Jesus fez um contraste entre a casa dos insensatos e a casa dos prudentes. As duas enfrentam a mesma ameaça de rios transbordantes, mas somente as casas dos prudentes resistem. Está em Mateus capítulo 7, 24 a 27. A fim, meu amado irmão, meu amado, de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O diabo arroja as águas de um rio atrás do povo de Deus, tentando destruí-lo. E é o que vai acontecer conosco. Já está se iniciando os preparativos do inimigo do mal. Está isso sendo forjado. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Ainda, Mateus 12, 16. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Nós temos essa certeza. Os fiéis têm aquela certeza. Os fiéis estão assegurados de que nenhum mal lhe acontecerá, nenhum mal
lhe sucederá. A terra, porém, socorreu a mulher, livrou-a da morte, da destruição. Né? Vamos ler novamente. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra se abriu. Né? E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Da mesma maneira que a terra seca absorve a água de um rio. Jó, no capítulo 6, versículo 15 e 20, diz: a terra absorve a ira e o engano da serpente, lançados atrás da mulher, entendendo a terra como o mundo, ou seja, os ímpios. Encontramos aqui uma figura interessante e realista. O diabo tenta atingir a igreja com água da sua boca, mas acaba prejudicando os perversos, os incrédulos, os idólatras, que não servem a Deus. Como Satanás gostaria de enganar os servos de Deus, né? Mas não são os servos de Deus do próprio diabo que engolem as suas mentiras. Sim, somente eles acreditam neles. E aqueles que são usados por ele. Os servos de Deus podem sofrer diante da ira da serpente, mas recebem a proteção e as bênçãos do Senhor. Os servos de Deus, meus amados, não é? Estão protegidos, guardados, porque são abençoados por Deus. Mas os servos dos diabos podem achar algum prazer passageiro no pecado, mas absorvem a ira dele e acabam sem nenhum benefício real. Todos, meu amado, todos nós devemos refletir bem nesse contraste. Satanás oferece só coisas mundanas, riqueza, poder, status, não é? Mas no espiritual, ele não oferece nada. A única coisa que ele tem a oferecer é o inferno, com fogo eterno, um fogo abrasador. Aí sim, este aí, ele oferece e lhe dá com muito prazer, o que é desprazer para o verdadeiro Deus. Satanás oferece prazeres transitórios do pecado, mas Deus oferece o verdadeiro galardão. Está em Hebreus, capítulo 11, 25 e 26. Meus amados, desperte. Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meu irmão, você que caiu, que partiu para o lado que não deveria ter ido, volte-se, ainda há tempo. Estamos no tempo da graça. O Senhor está pronto, de mãos estendidas para receber. O dragão e seus descendentes perseguem a igreja de Cristo. Perseguem. É impressionante. Em 12, 17, ele diz: girou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Estuda, lê a Bíblia. Não é? Foi pelejar com o restante da sua descendência. Agora resta somente a possibilidade de vencer individualmente, porque em todas as outras investidas ele foi vencido, foi derrotado. Agora ele ataca individualmente. Sim, os descendentes da mulher. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Está em Romanos 8, 29 e Hebreus 2, 11. Estes descendentes são bem identificados nas descrições dadas aqui. Os que guardam os mandamentos de Deus, os servos fiéis e obedientes, para ter testemunho com o Senhor é necessário ser obediente. João 14, 15 e 23, 24, e 1 João 2, 3, 6. É preciso ser obediente à palavra. E
têm o testemunho de Jesus. Os verdadeiros descendentes da mulher e os irmãos de Jesus são aqueles que mantêm a palavra do Senhor, mesmo diante das perseguições. Está em 2,13. Jesus chamou os apóstolos para servirem de testemunho no meio de suas perseguições. Sim, meus irmãos. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Está em Mateus capítulo 10, 18, Lucas 21, 12, 13, Atos 23, 11. Os fiéis não se envergonham do testemunho de Jesus. Segundo Timóteo capítulo 1, 8. A mensagem é simples, mas essencial para a salvação dos homens. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Né? É muito fácil. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho Jesus Cristo. Ele venceu a morte para que nos desse a vida eterna. É preciso, está em 1 João, capítulo 5, versículo 11. Este versículo, meus amados, não revela a conclusão da batalha. O dragão é um perdedor em todas as batalhas anteriores contra o Filho, contra Miguel, contra o povo coletivo de Deus. Agora ele vai contra indivíduos, contra pessoas. Cada cristão pode resistir e vencer. Está em 1 Pedro 5, 8, 9, Tiago 4, 7, 8. Mas o resultado destas batalhas individuais não é garantida. Cada servo enfrenta sua própria batalha, com todo o apoio de Deus. Viu? Está em Romanos, capítulo 8, 31 a 37. Mas a vitória de cada um, depende de sua própria obediência e fidelidade. É um desafio que, se você não tiver fé, assusta mesmo. Não é? Como seria a batalha contra os cristãos daquela época? E isso que os próximos capítulos revelam. O dragão lutará com toda a sua força, contando com a ajuda dos seus aliados. E hoje o Brasil está cheio deles. Hoje está cheio dele por todos os lados, onde devemos ter cuidado, zelo pela nossa vida. Porque através da nossa vida testemunhemos ao verdadeiro Deus. Ele está pronto, posicionando-se na beira do mar para receber a besta. Meu amado, para concluir esse estudo, o capítulo 12 inicia a parte do livro que explica o cumprimento do mistério de Deus, que encerra-se na sua forma resumida com a 7ª trombeta. O diabo aparece, ansioso para vencer Jesus e todos os seus discípulos, tanto no céu como na terra. Mas a batalha após batalha, ele sofre, meu irmão, muitas derrotas ainda. Por quê? Porque não vence os filhos de Deus adotivos. Não destrói o povo de Deus, não consegue, pois peleja bravamente para isso. Perde na peleja com Miguel e é lançado à terra frustrado e irado. Resta somente a possibilidade dele vencer individualmente alguns dos discípulos de Cristo. Portanto, meu amado amigo, lute, esforce-se. Como a palavra diz, esforça-te e tem bom ânimo. Desperta tu que dormes. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Encerramos assim o nosso estudo. Espero em Deus que tenha sido proveitoso. Se você gostou, dê o seu like. Inscreva-se em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.